O que duas avenidas famosas de São Paulo, 9 de julho e 23 de maio, uma rua no centro chamada MMDC, que não quer dizer 2600 em romano, e João Pessoa ser a capital da Paraíba. O que tudo isso tem em comum? Começa na proclamação da República, que todo mundo sabe foi proclamada por Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente do Brasil. O segundo também foi um marechal, Floriano Peixoto. E o terceiro, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil. Ele era da elite política de São Paulo, do PRP, e para se manter no poder por mais tempo, afinal de contas eles representavam os interesses do café, principal economia do país, eles se aliaram com os políticos de Minas Gerais e criaram o que ficou conhecido como República do Café com Leite. Na República do Café com Leite funcionava assim: o presidente era de São Paulo, ele então apoiava para a sucessão o indicado por Minas Gerais. E na eleição seguinte, ao contrário. Foi assim durante bastante tempo, até que em 1929, Washington Luiz, presidente, que era de São Paulo, estava muito popular e resolveu descumprir o acordo e indicar um amigo, aliado político de São Paulo, Júlio Prestes, para ser o presidente da República. Aliás, Washington Luiz é nome de uma avenida na Zona Sul e Júlio Prestes de uma estação, de uma praça, nomes importantes aqui em São Paulo. Essa indicação do Washington Luiz, claro, pegou muito mal e gerou uma grande oposição que culminou numa chapa em que Getúlio Vargas era candidato a presidente e João Pessoa candidato a vice. Bom, dia 1º de março de 1930 teve a eleição e ganhou a chapa do Júlio Prestes. A oposição, claro, começou a acusar de fraudes, o clima começou a esquentar, muitas acusações, atos violentos e João Pessoa é assassinado na Paraíba. Aí, inclusive, por isso que a capital da Paraíba passou a se chamar João Pessoa. Esse assassinato foi colocado na conta dos partidários do Júlio Prestes e serviu como estopim para uma série de rebeliões, atos violentos. A situação foi esquentando, até que em outubro uma junta militar depôs o presidente Washington Luiz. Getúlio Vargas, que vem articulando com todas as forças que estavam contra o presidente Washington Luiz, pegou um trem no Rio Grande do Sul e veio para o Rio de Janeiro, parando em todos os lugares, sendo aclamado pela população. Chegou ao Rio de Janeiro e foi nomeado presidente da República no dia 3 de novembro. Começa aí o governo de Getúlio Vargas. Isso ficou conhecido como a Revolução de 30. O primeiro ato de Getúlio Vargas foi destituir todos os governadores de estados, inclusive de São Paulo, menos Minas Gerais, que tinha sido o principal apoiador, e nomear interventores. Getúlio nomeou interventor em São Paulo um militar ligado ao movimento tenentista que, claro, era inimigo dos políticos de São Paulo. Isso criou uma instabilidade muito forte, agravada pelo secretário de Segurança, que foi nomeado, outro homem ligado ao movimento tenentista, que criou a Legião Voluntária, uma espécie de milícia formada por civis ligados a esse governo que atormentavam a vida da população. A tensão foi crescendo, até que em 1932, Getúlio, cedendo à pressão dos paulistas, nomeou um paulista interventor, Pedro de Toledo, outra rua de São Paulo ali na Vila Mariana. Pedro de Toledo era um homem mais velho, um político, já estava quase que aposentado, que ficou tentando arranjar um entendimento. A tensão cresceu e no dia 23 de maio ele tinha dito que faria um anúncio do novo secretariado. E para surpresa geral, ele anuncia todo um secretariado formado por paulistas. A população que estava reunida ali fora do Palácio Campos Elíseos, onde era a sede do governo do estado naquela época, Palácio Campos Elíseos, que continua belíssimo palácio do começo do século, que fica ali na região do Campos Elíseos, né, perto da Duque de Caxias. Fica muito feliz, explode de alegria, enfim. Mas um grupo sai, vai mais para o centro, invade uma loja de armas na Líbero Badaró, saqueia e armado dirige-se à sede da Legião Voluntária, que, claro, estavam todos armados até os dentes. Acontece um tiroteio terrível e 4 dos paulistas são mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Agora você sabe por que tem a rua MMDC no centro de São Paulo. Bom, MMDC acaba se tornando a sigla do movimento que explode a partir desta morte dessas pessoas. Enfim, começa uma verdadeira conspiração em São Paulo que reúne as lideranças políticas e alguns militares. E no dia 9 de julho é declarada a Revolução Paulista. São Paulo declara guerra ao governo federal. Essa guerra foi declarada com o motivo principal, oficial, de exigir uma constituição democrática para o país. 10 mil paulistas aderem a essa convocação, são os voluntários do Exército de São Paulo, e São Paulo então vai à luta contra o governo federal, que claro, tinha um exército muito maior,
Além disso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que tinham prometido apoiar São Paulo, viram de costas. E, milagrosamente, esses 10 mil corajosos combatentes conseguem resistir por 2 meses, até que no dia 2 de outubro é assinado o armistício com a derrota de São Paulo. Essa guerra ficou conhecida como Revolução de 32 ou Revolução Constitucionalista, como dizem os paulistas. Agora, então você já sabe, quando passar na 23 de maio ou 9 de julho, já pode se exibir para os amigos e dizer por que elas têm esse nome. MMDC foram os 4 paulistas mortos no dia 23 de maio, que deu ensejo à Revolução, que começou dia 9 de julho. E João Pessoa é o nome da capital da Paraíba, porque ele foi o vice-presidente da chapa que perdeu e foi assassinado. Seu assassinato serviu de estopim para a Revolução de 30. Bom, queria sugerir o filme Paraíba Mulher Macho, da Tezuka Yamazaki, que é um belo filme que fala justamente da trama que levou ao assassinato do João Pessoa, e um livro muito bom, que não fala só sobre esse período, mas fala na verdade sobre a cidade de São Paulo. Você vai conhecer muito melhor a nossa cidade, e é escrito de uma maneira deliciosa, é A Capital da Vertigem, do Roberto Pompeu de Toledo. Livrão imperdível. É isso aí, por hoje estamos aqui.